Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite, paz seja convosco, tudo bem com você? Pastor Marcos Conchado chegando até você mais uma vez aqui para mais um podcast, mais um momento de bênção, mais um momento em que vamos estar juntos aqui, trazendo a palavra de Deus, e hoje uma noite muito especial porque nós estamos aqui recebendo um grande amigo, um grande homem de Deus, servo do Senhor Jesus, uma pessoa que a gente aprendeu a amar, tem um carinho muito grande por ele, pela sua família, sua esposa, filhos, né? Que Deus possa abençoar abundantemente. E muito obrigado você que é inscrito aqui no canal do YouTube, muito obrigado você que tem nos acompanhado. Olha só, queridos, eu quero louvar a Deus porque chegamos aqui a 212 inscritos no canal do YouTube. Eu quero louvar a Deus. Muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado mesmo, você de todo coração eu peço a bênção do Senhor sobre você. Muito obrigado pela sua audiência, você que tem nos acompanhado, 215 inscritos aqui no canal do YouTube, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, querido. E eu quero pedir para você quero já pedir para você, se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, quero pedir para você se inscrever, ativa o sininho das notificações, tá bom? Para você não perder nenhum vídeo novo, que todo dia tem vídeo novo aqui, todo dia tem uma mensagem de fé, uma palavra de fé para o seu coração, neste canal, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? A partir das 8h30 da manhã, quinta-feira às 8 horas da noite, nosso podcast, né? Eu já falei demais, eu quero trazer aqui esse convidado muito especial, esse grande homem de Deus, um grande amigo, servo do Senhor, exemplo, né? Pastor Wanderson Lima, Wanderson Domingues, Domingues, olha só, eu tô com Lima na cabeça. Mas é Lima, tá certo. Wanderson Lima Domingues, tá certinho. Então tá certo. Né? Nosso querido pastor Wanderson Lima Domingues, que Deus abençoe, meu amigo, Deus abençoe. Eu já quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua família, essa família que a gente aprendeu a amar, que tem um carinho muito grande, em nome do Senhor Jesus. Quero dar aqui a oportunidade para o pastor Wanderson cumprimentar os nossos amigos, nossos queridos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, né, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, meu querido. Glória a Deus. Está me ouvindo? Glória a Deus. Parece que travou. Amém, meu irmão? Glórias ao Senhor Jesus. Pastor Wanderson? Pastor Wanderson? A paz. Paz, meu querido. Tudo bem? Voltou? Voltou? Ah, deu uma travadinha aí, né? Voltou? Então, eu quero deixar aqui o pastor Wanderson cumprimentar os nossos amigos. Fique à vontade, pastor. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui na sua live, no seu podcast. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar falando com cada um que vai ouvir, que vai estar participando deste canal. Deus abençoe, pastor Marcos, um amigo que Deus nos preparou e até hoje nós temos essa amizade. Então, Deus abençoe você que vai depois estar vendo este vídeo e que você possa divulgar o trabalho do pastor Marcos. E eu sei que muitas vidas serão alcançadas por esta palavra de fé. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Pastor Wanderson, para você se localizar, né, queridos? Nós trabalhamos juntos na Astra, né? Trabalhamos juntos na Astra, aqui na cidade de Jundiaí. Hoje o pastor Wanderson, ele tá para Bahia, né? Baiano, na grande Bahia. Então, eu já quero cumprimentar os nossos irmãos da Bahia, né? Que com certeza estão assistindo esse vídeo, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos da Bahia aí, que Deus abençoe a cada vida em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que bênção, né? Pastor Wanderson, nós
temos um costume aqui, nós iniciamos a live orando, né? Falando com Deus, Sim. uma oração de gratidão, né? Eu sempre faço isso nos nossos canais aqui. A primeira oração que nós fazemos é a oração de gratidão antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Aí Amém. eu quero orar Amém. nesse momento, fazendo essa oração de gratidão a Deus e dizendo para você, né, não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de deixar o like aí, né, ajuda a gente aí em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, então vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, te agradecer, Senhor, por este privilégio que o Senhor, ó Pai, nos dá, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, neste canal. Meu Deus e meu Pai, já quero te agradecer, Senhor, por mais essa edição do nosso podcast Palavras de Fé. Meu Deus e meu Pai, que realmente, Pai, cada pessoa que estiver nos assistindo aqui, elas recebam, Senhor, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para os corações, meu Deus. Meu Deus, já vai abençoando, Pai, a cada pessoa que vai se inscrever, cada pessoa que vai chegar, aonde chegar, meu Deus, o som da nossa voz, aonde chegar, Senhor, este vídeo, que vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser impactadas pelo seu poder, pela sua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te Amém. louvamos e nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Jesus, que bênção, que bênção. Pastor Wanderson, está preparado para as terríveis perguntas? Pode mandar. Amém. Nós, nós temos aqui no nosso canal, né, um espaço onde nós queremos conhecer um pouco mais, né, dos pastores que nós convidamos aqui. Nosso foco aqui é de trazer esses grandes homens de Deus, né, homens, mulheres de Deus que pregam, que anunciam o evangelho, né, que fazem um trabalho na obra do Senhor. É conhecer um pouquinho da história, é conhecer um pouquinho da vida, né? Como o que Deus fez, como que foi a conversão, né? E eu quero iniciar aqui, pastor, perguntando para o senhor como que foi a conversão do senhor, como que o senhor chegou para Cristo, como que foi? Você pode compartilhar conosco? Sim, sim. A minha conversão foi desde a infância. Eu venho, a minha avó, que é mãe da minha mãe, ela era cristã. Eu não cheguei a conhecê-la porque ela faleceu muito nova. E minha mãe morava aqui na Bahia, na cidade de Itambé. Meus familiares foram moradores de Itambé, depois vieram para a Grande Conquista. Eu estou em Vitória da Conquista, que é considerada a terceira maior cidade do estado da Bahia. E aí minha mãe, muito nova, naquele período onde as pessoas iam para São Paulo trabalhar, eu sei que o Marcos lembra, muitas pessoas saíram do Nordeste para ir para São Paulo. E minha mãe foi para o estado de São Paulo, juntamente com a minha tia. Nesse período, ela reencontrou o Evangelho, ela tinha se afastado, ela se reencontrou o Evangelho na Igreja Quadrangular, viu? Minha mãe era da Igreja Quadrangular, lá da cidade de Várzea Paulista, aonde eu morei por muitos anos. Então, eu me lembro que já na minha infância, eu participava da escola bíblica dominical, eu participava do departamento das crianças, e foi aí que eu tive o um encontro com o Evangelho. Foi na Igreja Quadrangular, onde eu tive o primeiro contato na minha infância com a palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo que é muito importante quando uma igreja ela investe no trabalho com as crianças, pastor Marcos. Quando a igreja se preocupa com as crianças, porque foi no departamento de crianças aonde o Espírito Santo despertou a chama no meu coração. Que benção, né? Então foi na quadrangular que o pastor começou a frequentar. Foi. Isso, e você nem sabia. Estou te contando agora. Eu não sabia mesmo, né? Não sabia mesmo. Foi. E Eu tenho aí, um carinho enorme.
o senhor se converteu, começou com criança lá na Quadrangular, porque criança Sim. a gente vai porque o pai, né, leva, né? O pai fala, não, você tem que ir, porque a gente vai, né? Então você tem que ir. Mas aí depois, pastor, a juventude, a adolescência, a juventude. Aí, Pastor Marcos, teve um período que a gente saiu da cidade de Várzea Paulista e fomos morar lá em Campo Limpo Paulista, no bairro São James. E a gente lembra que era muito longe para ir na igreja quadrangular. A igreja mais próxima na época, eu estou dizendo isso há mais de 30 anos atrás. Então, e tinha uma Assembleia de Deus pertinho da nossa casa. E aí eu ainda criança, um vizinho me chamou, falou assim, ó, você não quer fazer uma visita na Assembleia de Deus? Eu falei, vou. E aí quando eu cheguei, me apaixonei pelo ministério, Maninha me acompanhou e depois de alguns anos, Deus salvou o meu pai, Deus foi salvando meus familiares e hoje eu desci as águas em 1994 na Assembleia de Deus e hoje estou firme até hoje, adorando ao nosso Deus e sendo instrumento nas mãos do Senhor. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Tá aí, então, um pouquinho da trajetória do nosso querido pastor. E aí, como que foi depois que o senhor se batizou? O senhor não teve, assim, um momento na sua juventude, eu vou curtir um pouquinho, depois eu volto? Ou o senhor, Sim, desde criança, o senhor ficou na obra? Como que foi? não. Sim, teve um período na adolescência aonde a gente diz que é o momento aonde o adolescente tem muitos pensamentos, são muitos questionamentos, né? Chega a fase da puberdade e aí eu não sou diferente. Também teve um momento onde a gente pensou em parar, pensou em desistir, pensou em devido às circunstâncias da vida, as amizades da escola, mas Deus teve misericórdia, Deus, desde a minha infância, Deus sempre falou muito comigo, eu sempre fui muito sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E naquele momento que eu quis parar, eu recebi uma chamada muito forte do próprio Deus que ele tinha algo grande na minha vida, algo especial, como ele tem na vida de cada um que está participando desse podcast, você que está ouvindo, que por um momento pensou em parar, ou até mesmo está ouvindo esse podcast e pensou em desistir. Deus também tem algo grande para fazer na sua vida. Deus te escolheu para uma grande obra. E, graças a Deus, Pastor Marcos, eu não me afastei, graças a Deus eu não me afastei, e estou até hoje na presença do Senhor Jesus. Que bênção, né? Então, aí desde criança, né? Desde criança servindo a Cristo, aí foi para a Assembleia e servindo ao Senhor, praticando a obra. E aí o senhor recebeu o chamado ministerial, né? Isso, Como isso. foi receber esse chamado e em qual departamento que o senhor começou a atuar? Primeiro, essa pergunta foi muito boa, uma pergunta muito coerente. Na realidade, meu ministério começou muito novo, entre 11, 10, 11 anos. A igreja onde eu congregava lá no sítio, lá no Jardim Laura, na época, né? Uma igreja bem pequenininha. O chão ainda era um chão de batido de concreto, não tinha piso. Sabe aquelas igrejas bem pequenininha? E ali um dia o pastor falou para mim assim: eu estou precisando de alguém para trocar o pandeiro na igreja. Falei, pastor, eu não sei não, mas se o senhor quiser, eu aprendo. E eu nunca me esqueço que o pastor me deu o pandeiro, a gente começou a tocar o pandeiro na igreja, comecei na sonoplastia da igreja, e aquilo foi desenvolvendo o meu ministério. Os pastores olhavam para mim e eles viam em mim um potencial. E aí eu comecei, aí Deus me levou para cooperador, me levou ao diaconato, mas até nesse momento eu não tinha ainda a dimensão que o ministério meu não ia ser apenas na música,
E aí eu fui estudar bateria, comecei a cantar no Ministério de Louvor da igreja, na época onde a gente falava dupla, lembra? Eu montei Sim. uma dupla que chamava Banderson Paulinho. A gente saía pelos sítios, louvando os irmãos Levita, Daniel e Samuel, mas eu achava que ali era a minha chamada, mas Deus tinha coisas a mais. E aí até que um dia nós retornamos para a cidade de Várzea Paulista, e eu me lembro que o pastor disse para mim: eu preciso de você como segundo pastor numa igreja que vai inaugurar na Praça da Bíblia. E eu falei: eu aceito, pastor. Nessa época eu era líder de jovens juntamente com a minha esposa, e foi quando iniciou o meu ministério pastoral. Eu fui ser segundo pastor, fizemos um trabalho de 1 ano e 8 meses. Na época, o saudoso pastor Alberto Rezende de Oliveira, que hoje já dorme no Senhor, uma pessoa que fez um trabalho muito lindo no campo de Várzea Paulista. E ali eu comecei o meu ministério, até quando Deus começou a usar pessoas para dizer que Deus ia me tirar da cidade da onde eu vivia. Deus usava minha esposa, Deus começou a dar visão. Olha como que o tema é propício, palavra de fé. Deus começou a dar visões para minha esposa que nós estávamos indo embora. E não era de cidade, era de estado. E isso se prolongou por mais de 5 anos. E eu relutando, até que um dia eu falei: cumpra em mim segundo a tua vontade. Nesse período eu trabalhava na Gresca Cerâmica, na cidade de Jundiaí, e eu decidi, pastor Marcos, pedir para que eles me dispensassem, porque eu estaria vindo embora para a Vitória da Conquista. Porque eu recebi uma palavra de Deus, eu recebi uma profecia de Deus, que Deus tinha algo para mim nessa cidade. E agora, dia 17 de dezembro, nós vamos completar 8 anos pastoreando congregação aqui nessa cidade. Olha que bem assim. E aí, o senhor recebeu esse chamado, como que foi, né? Para o senhor entender o chamado de Deus para a sua vida, como que foi entender esse chamado? Não, Deus, mas eu estou... Porque assim, pastor, a pessoa pensa assim, não, mas eu estou bem estruturado aqui, Senhor. É como que Deus, né, fala lá para... fugiu da mentira. Para Abraão, acho, né? Vai para a terra, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Geralmente a gente pensa assim, não, Deus, mas se o senhor fala para mim, o senhor quer que eu vá para Várzea, quer que eu vá para Campo Limpo, aqui na cidade, né? O senhor quer que eu vá para a Vitória da Conquista, né? Como que foi receber esse chamado? Quais foram os desafios que o senhor enfrentou? Pastor Marcos, na realidade, todo esse chamado, eu agradeço muito a minha esposa, Caroline, porque foi através dela. Foi ela que começou a ouvir a voz de Deus e começou a me falar que Deus tinha algo com a gente. E Deus sempre havia falado através de pessoas. Quando eu saía para ministrar em alguma igreja, em alguma cidade, Deus usava pessoas e dizia para mim assim: o seu tempo acabou. E é tão lindo que minha esposa teve uma visão onde parava um ônibus de viagem. E quando ela foi olhar no letreiro, estava escrito Vitória da Conquista, Bahia. E ela nunca tinha ouvido falar dessa cidade, ela nunca conheceu. Eu conhecia porque meus familiares são daqui. E o motorista do ônibus dizia para ela: pode entrar, porque não tem mais nada aí para vocês nessa cidade. Mas eu relutei muito, porque eu tinha um emprego estável, um emprego bom, um salário bom. Os meus pais estão aí em Várzea Paulista, as minhas 2 irmãs estão aí, meus familiares. Então eu relutei, até que um dia eu estava pastoreando um culto de missões. Olha para você ver só, pastor Marcos, na igreja da Vila Tupi, e deu oportunidade para o irmão louvar e o outro irmão dar uma saudação. O irmão nunca tinha me visto na vida. Eu não conhecia ele, e ele pegou o microfone e olhou para mim e disse:
Não é a primeira vez, não é a segunda vez que Deus fala contigo. Vitória da conquista te espera. E aí aquilo foi como uma flecha no meu coração. E eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu vim para cá com a minha esposa, 3 filhos, sem saber aonde eu ia morar, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Fui morar com o meu pai, meu pai biológico, meu pai Galdino. Eu tenho 2 pais, né? Meu pai de criação, seu Sebastião, e meu pai biológico. Fui morar na casa dele até eu decidir o que eu iria fazer da minha vida. Uma cidade com mais de 400 mil habitantes. É uma cidade muito grande. E eu cheguei aqui, eu falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? E Deus fez igual ele fez com Abraão. Ele começou a direcionar através da fé, através da visão, e Deus começou a me direcionar para qual caminho eu deveria tomar. E graças a Deus, até hoje, os meus filhos ficaram de maiores aqui. Meu filho trabalha, minha filha é de maior, eu tenho uma adolescente de 13 anos, e eu estou aqui na vontade e no querer do Senhor até hoje. Já estou na 3ª congregação pastoreando aqui nesse campo de Vitória da Conquista. Um campo onde tem 44 igrejas. E estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Que bênção. E aí, como foi, como que é ser um titular da igreja? Porque eu falo de mim, né? Eu todos esses anos estou com um auxiliar, né? Auxiliando o pastor, e o senhor também estava como segundo pastor, e agora o senhor está como um titular, vamos dizer assim, né? Um pastor titular dessa igreja. Como que é? Quais são os desafios de ser um titular de uma igreja? Pastor Marco, os desafios são enormes. Não adianta a gente falar que você assume uma congregação e vai ser... Não, porque a própria Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, foi muito lindo. Quando eu estava aqui há 1 ano, eu já estava aqui 1 ano, e eu fui visitar os meus pais na cidade de Várzea Paulista. De repente eu recebo uma mensagem do presidente, pastor Davi Oliveira Boa Sorte, que quando eu retornasse, teria uma congregação para mim estar pastoreando, a congregação Adevic Recanto das Águas. Uma igreja, na época, era um bairro que estava ainda crescendo, era um bairro todo em rua de terra, e eu cheguei naquela igreja, uma igreja que na época tinha 15 irmãos, uma igreja bem pequena, mas uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de Deus. E quando eu cheguei ali, pastor Marcos, a nossa irmã, que era a dirigente do Circo de Oração, quando ela olhou para mim e para minha esposa, ela falou assim, Deus hoje está mandando o casal que ele me revelou, um casal de jovens que viriam do estado de São Paulo para cuidar desta igreja. E foi ali onde Deus começou a confirmar, porque uma irmã que nunca tinha me visto, só para o senhor ter uma ideia, eu estou a quase 1.300 quilômetros daí. É uma distância de 1.300 quilômetros da cidade de Várzea Paulista. E aquela irmã olhou para nós e falou, Deus falou que viria um casal do estado de São Paulo para cuidar dessa igreja. E olha que lindo, pastor Marcos. Eu não sei se o senhor já ouviu falar, mas eu fui o pastor que ficou o menor período pastoreando uma congregação. Eu fiquei apenas 5 meses nessa congregação. Eu e minha esposa trabalhamos sem parar para fazer a obra do Senhor. E quando deu 5 meses e um pouco de dia, o nosso presidente me liga e fala, agora você vai assumir a Adevic Mirucairo, uma igreja que já era uma igreja maior, uma igreja já que tinha mais membros, e eu fiquei 4 anos e 10 dias nessa igreja. E aprove Deus, há quase 2 anos, eu estou em outra igreja agora, já uma igreja com uma estrutura maior também, que é a Adevic Cidade Serrana. E os desafios continuam, porque o nosso
Senhor Jesus Cristo, ele nos deu exemplo. Ele nos ensinou que nós iríamos ter que enfrentar muitas dificuldades, porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Então, muitas das vezes, as pessoas estão presas espiritualmente no mundo do pecado, no mundo da avareza, no mundo da prostituição, e Deus tem libertado pessoas. E graças a Deus, agora em julho completa 2 anos que eu estou nessa congregação, fazendo a obra do Senhor, e sempre com a mesma fala: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu e minha esposa e meus filhos. Olha só. Então o senhor realmente viveu o chamado de Deus, né? Começando de lá de baixo, né? Depois foi subindo degraus, né? Subindo degraus, e hoje Deus tem abençoado, tá com uma igreja abençoada, né? Não que as outras não foram abençoadas, mas eu digo assim, que foram uma escola, né? Talvez, pensando aqui, talvez o pastor pensou assim, não, vou colocar ele nessa igrejinha para testar ele, né? Para testar esse. Que muitas vezes os pastores titulares fazem isso com a gente, né? Coloca a gente num desafio aí para testar, né? Para testar, sim, não, deixa eu ver se ele está apto para tal coisa, né? Para tal trabalho, para tal ministério, né? Então aí o senhor começou assim, né? Aí o que o senhor fala para quem está começando no ministério? Vamos supor, né, tem muitas pessoas que estão iniciando, querendo ingressar no ministério, mas pessoas assim, eu já conversei com algumas pessoas, né? E elas já querem começar no alto. Falei, meu amigo, você nunca vai começar no alto, né? Você tem que começar do baixo e vai passar etapas. Como que o que o senhor fala para essas pessoas sobre as etapas? O senhor viveu isso, então o senhor tem propriedade para falar, né, sobre vencer essas etapas. Sim, sim. Em primeiro lugar, tem uma frase que eu gosto muito de ouvi-la. Quando a gente fez bacharel em teologia, ou quando a gente vai ser consagrado, evangelista, né, diácono, presbítero, pastor e etc., tem uma frase que os nossos presidentes falam, e uma frase que o nosso pastor Davi, pastor Jantes Nascimento fala, que a gente não sobe um degrau. O ministério, ele é totalmente diferente de uma vida secular, porque numa carreira profissional, você vai galgando profissões acadêmicas, mas no ministério você desce um degrau. Quando você acha que você chegou no topo, agora eu sou o pastor titular, agora eu sou o pastor presidente, agora eu sou o pastor do campo. Não, você desceu, porque no cristianismo, perante Deus, nós somos todos iguais. E sabe o que está acontecendo hoje com as pessoas, pastor Marcos? Foi isso que você disse. Ela acha que ela está subindo o degrau e ela quer estar no topo. Não. Você tem que descer. Você tem que se entregar. Se hoje fosse para mim voltar para o Recanto das Águas, para o Miro Cairo, eu voltaria tranquilamente. Sabe por quê? A minha chamada não é a quantidade, não é o tamanho da igreja, mas é fazer a vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz, ele diz, ide, fazei discípulos em todas as nações. A palavra ide é uma palavra onde não vai dizer o tamanho, o lugar, o estado. É obedecer. E hoje as pessoas se frustram por causa disso. Porque elas querem subir ao invés de elas descerem. Como diz aquele louvor, né? Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça. Então, quando você tem esse pensamento, automaticamente as coisas de Deus vão fluindo na nossa vida. Nós acabamos de comentar sobre Abraão. A Bíblia diz que, certa feita, os pastores do seu sobrinho e os pastores de Abraão tiveram ali uma confusão, né? E Abraão disse, escolhe você, para onde você quer ir? Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E o sobrinho de Abraão, Ló, ele olhou as campinas, ele olhou o verde e ele falou, eu vou para cá. Enquanto Abraão
ficou com a parte, vamos dizer, seca. Mas o importante não é o lugar onde você vai, mas é quem está indo com você. Se é Jesus Cristo que está indo com você, você pode estar pastoreando uma igreja com 10 membros, mas se você se entregar, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai transformar. E se for da vontade de Deus, Ele te colocar numa igreja maior, Ele vai te colocar. Mas se não, faça o ID do Senhor, sem olhar o local, sem olhar quem, mas para quem você está fazendo. É para Deus? Então faça com toda a sua dedicação e comprometimento que Deus vai te levantar no momento certo. Oh, que benção, né? Então tá aí o recado, né, para você que está querendo iniciar no ministério, você que fala assim, eu quero ser um pastor, né? Quando a pessoa vem falar para mim, pastor, eu quero ser um pastor, eu pergunto para ele, primeiro, você tem certeza disso? Né? Porque as pessoas pensam assim, eu quero ser pastor, eu quero estar no patamar, quero estar no alto, quero ter destaque, quero ser destacado, né, no meio evangélico, na igreja, quero ter destaque, né? Eu falo, meu amigo, se você está atrás de destaque, não é seu lugar aqui. Já começou errado. Já começou errado, né? Eu falo, você quer ser pastor? O pastor, ele tá aí para servir. Nós estamos para servir, né? Isso, então, isso mesmo. Começa servindo. Sirva bem, sirva a igreja, sirva os irmãos, né? Tem pessoas assim, eu quero ser pastor, e aí, vamos supor assim, precisa vir lavar a igreja. Cadê o irmão? Né? Precisa fazer catar um lixo do banheiro. Cadê o irmão? Né? Só quer ter destaque no púlpito, né? Exatamente. Eu até carrego uma experiência comigo, né? Que uma vez o meu antigo pastor, eu tinha recebido um convite para pregar numa igreja, um convite até que bom, né? Na época que eu estava me dedicando já para o ministério, né? E nunca ganhei, pastor Vandes, R$1 da igreja, né? Para trabalhar na obra, né? E aí eu me lembro que eu tinha recebido esse convite e eu estava precisando, né? De uma ajuda aí, um recurso. Né? E eu me lembro que o pastor falou assim para mim, você não vai, esse dia eu vou precisar de você. Eu falei, pastor, mas é um convite grande, pastor. Você não vai. Já aconteceu comigo, já aconteceu. E aí? O que eu fui obediente. Fui obediente. Eu falei para quem me havia convidado, eu disse ao pastor, eu sei que o senhor já distribuiu os banners, na época era banner, né? Hoje é tudo digital, mas colocava faixa na cidade, mas o meu pastor me disse que eu não posso ir. E aí, o senhor sabe que nós somos obedientes. E ele não entendeu muito bem, né? Ele não entendeu, mas eu cumpri com a minha obediência. Então, aí, que benção, né? E aí, pastor, falei, mas pastor, eu combinei tudo, aí você não vai. Se você for, você vai estar indo debaixo de desobediência e Deus não vai te abençoar por causa disso. Falei, meu Deus do céu. Aí liguei pro pastor, né? Falei, pastor, o meu pastor, ele não me liberou, não vou poder estar indo. Mas, pastor Marcos, eu já divulguei, a igreja está esperando, né, para ouvir o seu testemunho de cura, para ouvir o que Deus fez na sua vida, já colocamos divulgamos aqui para toda a igreja, para todo o bairro, e aí, como que vai fazer? Pastor, infelizmente, eu não vou poder ir. Aí, tudo bem, fiquei chateado, fiquei, porque às vezes a gente recebe não do pastor, a gente fica, né, chateado com o pastor. Sim. Nós somos seres humanos, né? A gente fica chateado, aí fiquei emburrado, fiquei chateado, aí o pastor me liga, né, o meu pastor me liga, Marco, vem aqui para a igreja, olha o que ele faz comigo, olha o que ele fez comigo. Vem aqui para a igreja, o senhor vamos fazer um culto aqui, você vai pregar. Aí a gente, né, vai pregar, então,
vou me arrumar, né? Coloquei meu terno, minha gravata, tal. Fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, não era para pregar, pastor, era para limpar a igreja. E você de terno e gravata. E eu de terno e Está vendo aí o gravata. teste? Aí falei, meu Deus do céu, pastor, o senhor tá brincando comigo, né? O senhor tá tirando com a minha cara, né? Pensando assim, né? Mas amém. Né? Tirei a gravata, tirei o terno, vamos trabalhar, né? Vamos faxinar a igreja. Só que daí, quando eu fui buscar, ele pediu para mim, vai lá, vai ligando as coisas lá, vai ligando a torneira, né? As coisas pra gente vir, já vai puxando a mangueira aqui. Só que eu não sabia que isso era um teste. Meu Deus, tá vendo aí? Ele estava fazendo um teste comigo. E aí, quando eu puxo a mangueira para lavar a igreja, tudo, faço tudo preparativo. Quando eu olho quem que está chegando na igreja, o pastor que tinha me convidado. Meu Deus. Quando eu olho quem estava chegando na igreja, o pastor que tinha me convidado para pregar. Eu Que peguei. emocionante, que lindo. Aí, aí o pastor me chamou, o meu pastor me chamou, falou: Marcos, isso aqui foi um teste. Eu queria ver o seu nível de obediência. Aleluia. O pastor está aqui, veio te buscar. Pode ir lá, vai lá, deixa Deus te usar. Que aleluia. Olha, foi, Emocionante. Muito emocionante, viu? foi muito emocionante. Eu fiquei assim, fiquei sem ação. E o pastor, e ainda o pastor falou: ó, pastor Marcos, por causa dessa tua obediência, eu nunca preguei, pastor Vantes. Eu nunca, já preguei na igreja que o senhor pastoreava aqui na Várzea, né? Não sei se o senhor vai lembrar. Lembra? Né, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E aí eu nunca preguei por oferta, né? Nunca levantei essa questão, não, só vou nessa igreja se for por oferta, né? Não, só vou nessa igreja se for por tanto, né? Infelizmente hoje tá muito assim, né? Eu É. aqui, não estamos aqui para acusar, para generalizar, mas não é o Sim. meu perfil esse, né? Não é o meu perfil esse. E aí o pastor chegou e falou para mim, pastor Marcos, por causa desse gesto seu de obediência, eu vou dobrar a oferta que eu tinha combinado contigo. Meu Deus do céu. Esse Deus é lindo. Foi algo assim lindo do trabalhar de Deus, né? E eu aprendi muito, sabe? Aprendi muito com esse pastor, apanhei bastante, porque ele batia, né? Ele era aquele pastor que descia o chicote, né? Pegava e chamava sua atenção na hora do culto lá, se você, né? Então, eu aprendi assim, né? Auxiliando, já auxiliei a minha mãe na fé, pastora Cida Campos, pastor Joaquim, né? Como eu brinco, né? Meus pais titores que hoje descansam no Senhor, né? Hoje descansam no Senhor. E eu aprendi muito de assim, pastor Vandes, de olhar para o pastor e já saber o que ele querer, né? Então eu tinha Meu assim, Deus, esse é o verdadeiro obreiro. Esse é o eu verdadeiro olhava, obreiro. eu olhava para o meu pastor, eu já sabia o que ele queria. E até hoje, né? Às vezes eu estou lá na igreja, eu olho para o meu pastor, né? Eu já sei o que ele quer. A gente já tem esse contato, né? Eu olho para ele, eu já sei o que ele quer. Então eu vou lá e faço o que ele, né? Até eu brinco que a gente tem muito que aprender, né? Muito que aprender. E Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi agindo, mas o foco aqui não é falar de mim, é falar do pastor, né? Que Mas tá encaixou no gostoso. assunto, Mas tá gostoso, tá muito bom. é que encaixou aqui, né? E aí, como foi, pastor, o senhor? Né? Como que Foi desse jeito também, igual você falou, né? Eu passei por muitas experiências, muitos testes, porque hoje em dia a obra, como diz a Bíblia, né? A obra é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Hoje você procura muitas das vezes obreiros para a casa do Senhor e muitos estão fugindo da chamada, muitos estão fugindo da batalha e espero em Deus que através
desta live, através desse podcast, as pessoas que estão nos ouvindo possam ativar essa chama, porque a gente não foi chamado apenas para sentar num banco e ficar adorando a Deus. A gente foi chamado para glorificar, exaltar e levar as pessoas a conhecerem a Cristo. É por isso que a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ele tem que trazer gosto. O sal tem que trazer conserva. E a luz é para quê? Aonde a gente trilhar o nosso caminho, as trevas têm que partir. As trevas têm que ir embora. Então, nós estamos vivendo um período onde, como você disse, né, muitos querem o status, querem pregar, querem ser missionários, querem ser pastores, mas não querem ser servos. E a minha preocupação hoje, Pastor Marcos, é porque as pessoas já não querem mais servir. Jesus foi o maior exemplo quando ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele mesmo diz: eu vim para servir e não para ser servido. Mas enquanto a mentalidade não mudar, fica triste, né? Mas graças a Deus, Deus ainda tem homens e mulheres que têm se dedicado. E eu creio que muitos ainda, enquanto a igreja não for arrebatada, Deus continua levantando homens e mulheres para fazer a sua vontade. Amém. Então, isso aí, queridos. Eu já quero, antes de nós continuarmos aqui, eu quero pedir para você que está nos assistindo, deixa o seu like, né? Deixa o seu like, comenta aqui nesse vídeo, comenta de onde você está nos assistindo, de que bairro, de que cidade, né? Comenta aí de que estado você está nos assistindo, né? Em nome do Senhor Jesus. E também faça a sua pergunta, né? Faça a sua pergunta. Se você tiver pergunta, nós colocamos aqui, mandamos para o pastor responde, depois nós trazemos de volta, né? Será alegria. Nós estamos de forma né, online, e eu tenho certeza que Deus está abençoando. Eu tenho certeza que pessoas que estão assistindo esse vídeo, pastor, estão sendo abençoadas, estão sendo tocadas por essas palavras, por essa nossa conversa, né? Em nome do Senhor. E o pastor também tem um testemunho, né, muito lindo que aconteceu com a sua filha, né? Sim, sim. Aproveitando, amém, aproveitando esta audiência, aproveitando os inscritos no seu canal, eu já quero deixar aqui também para vocês, todos os domingos, amanhã, né, será amanhã, eu faço programa ao vivo na Rádio Brasil FM 107,7. É a Rádio Brasil, uma rádio que funciona 24 horas por dia, e ela atinge quase 80 cidades da Bahia. E aí você que está aí na cidade de Jundiaí, você que está aí em qualquer lugar e participando desse podcast, pode entrar no YouTube, né? Hoje em dia você não precisa mais ter o radinho em casa, né, Marcos? Você pode ouvir pelo celular. Rádio Brasil FM 107,7. Todos os domingos, 7 horas da manhã, eu estou no programa juntamente com o âncora, diácono Josadac Oliveira. E você será meu convidado especial, viu, pastor Marcos? Se você mandar uma mensagem lá, ou um áudio, a gente divulga lá no programa, viu? Amém. Então, eu vou deixar o link da rádio aqui do pastor, vou deixar o link aqui na descrição, né? Para quem quiser estar acessando, é só ir no link aí, vai estar acessando, né, e vai ser bênção em nome de Jesus. Qual o horário da programação, pastor? Das 7 da manhã às 8. Das 7 às 8. Atos missionários. Todos os domingos eu estou ao vivo lá. Eu, meu filho Alejandro, que também faz programa comigo. Que bênção, hein? E aí, pastor, senhor, compartilhe um pouquinho para nós a história do testemunho da sua filha, né? Pronto. Eu posso ler um texto bíblico aqui, pastor Marcos? Pode, fica à vontade. Hebreus capítulo 11 e o versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou melhor dizendo,
é aquilo que você espera, não vê, mas acredita que pode acontecer. Como diz em Lucas, capítulo 1 e o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Por que eu li esse texto antes de contar um pouco do testemunho? É muito grande, não vai dar tempo, né, Pastor Marcos? Quando eu preguei na igreja do Senhor, o pastor me deu 2 horas. Eu lembro, viu? O pastor me deu 2 horas e a glória de Deus invadiu a igreja. Quase a gente não consegue terminar o culto, né? Eu me lembro. Então, como todo casal, eu sempre tive um sonho de ser pai. Na realidade, eu tinha sonho de ser pai na minha adolescência, viu? Eu falava que quando eu casasse, eu queria ter filhos, eu queria formar minha família, e conheci a minha digníssima esposa, que eu amo de todo o meu coração. Agora, em dezembro, nós vamos completar 22 anos de casado, e em 2026, quase 24 anos, já entre namoro e casamento. E aí, casamos, ela ficou grávida, só que com 6 meses de gestação, o Alejandro, ele nasceu. Um parto prematuro, ele nasceu de 6 meses de gestação. 39 centímetros, cabia dentro de uma caixa de sapato. 1,4 kg, 1,5 kg. Isso há quase 21 anos atrás. E o Alejandro foi direto para a UTI neonatal. E foi muita prova, muita tristeza. Da cidade de Jundiaí, o Alejandro foi transferido para a cidade de Franco da Rocha, Hospital Juqueri. Naquela época, o SUS tinha a única vaga. Não tinha vaga em Campo Limpo, não tinha vaga em Jundiaí, não tinha vaga em nenhuma região na UTI, e somente em Franco da Rocha. E o Alejandro foi transferido para a cidade de Franco da Rocha. Foram 32 dias de UTI, mais de 50 agulhadas pelo corpo, tratamento, vai. E, Pastor Marcos, nós recebemos a triste notícia do médico, na época. Pai, mãe, leve o Alejandro para casa, curta os últimos momentos, porque tudo aquilo que a gente poderia fazer, a gente fez. O Alejandro não quer se desenvolver e a qualquer momento ele vai vir a óbito. Eu me lembro que era um domingo, quando a minha esposa teve alta. O Alejandro teve alta com menos de 2 quilos, 1,6 kg e algumas gramas. E trouxemos o Alejandro para casa. Naquela mesma noite, a minha esposa falou: eu vou levar o Alejandro para o altar. Estava muito frio, estava mais ou menos 7 graus aí, a cidade de Várzea Paulista, na época, mês de maio, muito frio. E levamos o Alejandro. Eu congregava na Assembleia de Deus, lá na Vila Tupi. Na época, pastor Jorge Vicente era o meu pastor. E o pastor, como a cidade é pequena, todo mundo conhecia a nossa história. E o pastor Marcos, o pastor Jorge, pegou o Alejandro. Como eu estou pegando essa Bíblia aqui, ó, ele levantou o Alejandro para o alto e ele apresentou ao Senhor. Ele disse: Senhor, os médicos disseram que não tem mais jeito, mas a última palavra vem do Senhor. A fé que nós temos, nós não estamos vendo o milagre, mas nós estamos crendo. E para concluir, o Alejandro vai fazer 21 anos de vida. Até hoje, os médicos estão esperando buscar o atestado de óbito. Faz faculdade, trabalha, é músico, é obreiro da igreja, um jovem abençoado. E quando o Alejandro estava com 1 ano e meio, mais ou menos, de vida, a minha esposa decidiu engravidar novamente, orando a Deus, pedindo uma menina. Nós já tínhamos um menino, né? Pediu uma menina. E a Giovana Tainá nasceu de 7 meses de gestação. Os mesmos problemas que o primeiro. Como eu brinco, né, com os irmãos, 2 provas do mesmo jeito, né? Só eu para passar. Só que a Giovana veio com muitas complicações. Ela nasceu com paralisia cerebral,
O sangue dela estava virando água e sopro no coração. E o médico falou que ela não ia andar, não ia falar, não ia apenas ficar numa cama, vegetando para o resto da vida. O médico foi sincero: pai, prepara para você ter uma filha que vai vegetar numa cama. Mas tem uma coisa, o médico não sabia que nós temos o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o guarda de Israel, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Nós temos um Deus que fez Pedro, isso mesmo, Pedro andar sobre as águas, contra a lei da física. O médico se esqueceu que nós temos esse Deus. E nós começamos na campanha de oração, faz cirurgia do coração, não, faz hemodiálise e vamos para concluir. Não precisou fazer hemodiálise, não precisou fazer cirurgia do coração. Hoje a minha filha tem 19 anos, ela ficou por mais de 10 anos na cadeira de roda, foi aprendendo a falar, a ler, a escrever, e hoje ela vai terminar o ensino médio esse ano. Ela ainda não anda sozinha, ela anda de andador, mas louva na igreja. E Deus confundiu a medicina, porque Deus é o Deus de já. É verdade. O já pode acontecer a qualquer momento na nossa vida. O que eu quero dizer para você nesta noite, nesta quinta-feira abençoada, não desista, não pare. O teu problema é grande, maior é o Deus que você serve. Para Davi, gigante Golias era um homem enorme, mas Davi tinha fé, Davi tinha esperança, Davi tinha confiança. Sabe o que está faltando hoje, pastor Marcos? Confiar mais em Deus. Nós estamos pegando a Bíblia e lendo como ler um jornal, como ler um gibi. Não, a palavra de Deus está dizendo, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E aí, pastor Marcos, depois de 2 filhos, foi descoberto que a minha esposa não poderia gerar nenhuma criança. Ela tem o útero envelhecido, o útero infantil, tem a linguagem técnica, né, para esse problema, mas, ó, Deus deu 3 filhos pra gente. Hoje eu tenho 3 filhos, Alejandro, Giovana Tainá e Sofia Lohane. E o nosso Deus continua fazendo milagres. Que benção, né? Olha só. Então, esse é o Deus que nós servimos, né, queridos? Esse é o Deus, né, pastor Vandes? O que nós servimos é o Deus que faz milagre. E talvez, pastor Vandes, tenha pessoas que estão nos assistindo aí e esteja pensando, poxa vida, mas eu estou passando por tantas coisas na minha vida, tantas situações adversas. Nós vimos aí o pastor Wanderson contando dos milagres que Deus fez na vida dele, né, na vida dos filhos, né? E vendo aí o agir de Deus, vendo aí o trabalhar de Deus. Inclusive, eu vi uma foto no seu Facebook, o senhor postando da sua filha cantando, louvando. Eu vi uma foto. Então, queridos, esse é o Deus que age mesmo, né? Deus que vai além daquilo que imaginamos, além da medicina. Tem até uma canção, né, que fala, né? Isso. Deus vai além da medicina, né? Porque os médicos podem ter dado um diagnóstico. Sim, né? sim. Né? O que importa é o que Deus fala a nosso respeito, né? É o que Exatamente. Deus determinou, né, pastor Vandes? Sim, é claro que Deus deixou a medicina para nos ajudar, para nos orientar. E eles, pelo seu conhecimento técnico, pela grande experiência, eles vão dar um diagnóstico que é real. Mas eu quero que você entenda nesta noite que não é o diagnóstico que ou o advogado disse, ou o médico disse, ou muitas das vezes o Estado está dizendo, porque tem gente que hoje qualquer notícia para ele é o fim do mundo. Ah, porque a inflação está subindo, acabou minha vida. Ah, porque está vindo outra pandemia, acabou. Não, não, não. Confia no Senhor. A Bíblia disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se alegre. O apóstolo Paulo, ele disse que nós somos
mais do que vencedores. Nós já somos. Não é que a gente vai ser. Nós já somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Nós encontramos a salvação eterna. Tá aí, então, queridos. Palavra para o seu coração, né? Em nome de Jesus. Pastor Vandes, se deixar, nós vamos embora. Nós vamos embora, mas já estamos aqui chegando ao final de mais um podcast, né? Estamos chegando ao final de mais um podcast. Mas eu gostaria, pastor Vandes, que o senhor desse uma palavra, né? Liberasse uma palavra de fé, uma palavra de esperança para quem está nos assistindo, né? Para quem precisa de algo de Deus, algo da parte de Deus. Eu gostaria que o senhor liberasse essa palavra para essas pessoas, embora a palavra já foi dita aqui desde o início da live, né? Nós estamos conversando aqui e a palavra de Deus fluindo, né? Mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra para quem está, uma palavra de fé para quem está nos assistindo aí, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar mais um texto, porque como a gente começou falando de Bíblia, a gente vai terminar falando da Bíblia. Porque hoje em dia tem muita gente falando de si, falando do eu e esquecendo da palavra de Deus. E a palavra de Deus que edifica, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que renova. Então, eu quero deixar aqui nos Salmos de número 121 para você. Olha o que o salmista ele está dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei qual que é o socorro que você precisa. Eu não sei para onde você está olhando. Mas olha que interessante, o salmista ele vai dizer, olha para o monte, porque o monte está no alto, não é? Ele não está dizendo, olhe para o lado, para a direita, para a esquerda, para trás, olhe para baixo, não. O salmista está dizendo, olhe para o alto, que é do alto que virá o teu socorro, é do alto que virá o teu milagre. Então, no momento da angústia, como o pastor Marcos disse, é claro que eu aqui, eu dei só 10% do testemunho, mas todo esse processo dos meus filhos demoraram anos. Foi de hospital em hospital, foi de exame em exame, foi de cirurgia. A minha filha tem 3 cirurgias pelo corpo. Não é assim não, irmão. Não é estralou o dedo. Mas Deus quer ver até onde você aguenta. Aguente firme. Quando estiver triste, leia a palavra de Deus. Quando estiver chorando, olha que Salmos de número 30 e o verso 5 diz, o choro pode, não é que vai, pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É essa palavra que eu deixo para você. Nos siga ali nas redes sociais. Eu deixo aqui à disposição do senhor, pastor Marcos, viu? Quando quiser mais outra live, responder as perguntas, estamos à disposição. Amém, glória a Deus. Queridos, que Deus possa abençoar. Então fica aí a palavra, né, de Deus para o seu coração, né, através desse grande homem de Deus, pastor Wanderson Lima Rodrigues, Domingues, né, pastor da Advink, né? Isso, Assembleia de Deus de Vitória da Conquista. Assembleia de Deus Vitória da Conquista. E você que é aí do estado da Bahia, você que é do estado da Bahia, se você quiser fazer uma visita aí para o nosso pastor, quiser conhecer mais da história dele, conhecer mais desse testemunho, mais da família desse pastor abençoado, né? Inclusive, deixa eu perguntar, a esposa está aí, pastor? Está. Fala para ela aparecer aí, que o povo quer conhecer a esposa do pastor. Ela não vai seguir não, foi pro banheiro. Tá se escondendo. Vai tomar banho que a gente vai palestrar daqui a pouco. A gente vai ter uma palestra com o tema Me Amar Antes de Namorar. Jovens e adolescentes do campo. A gente vamos estar palestrando. Que benção, né? Então, as pessoas que querem estar aí conhecendo mais o pastor vai... Fala para nós aí, mais uma vez, o endereço da igreja, a localidade da igreja, pastor, para as pessoas que estão nos assistindo do estado da Bahia, das proximidades aí, né? Eu vou falar do nosso tempo central, que fica na Avenida Serrinha, 1775.
bairro Brasil. É o nosso Templo Central. E a congregação onde eu estou pastoreando fica na Avenida Rafael Espínola, número 300, Vila Serrana. Você vai ser bem recebido e diga que você participou do podcast, que vai ser bênção demais. Amém. Então, hashtag diga aí pro pastor, né? Eu participei do podcast e vim aqui. Talvez você está procurando aí uma igreja que você quer aceitar a Jesus, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, tá aí a oportunidade. Tá aí a oportunidade, né, em nome de Jesus. E também para quem quiser assistir online, pastor, tem essa possibilidade para quem quiser estar online assistindo. Eu sei que o pastor tem um canal no YouTube, né? Tem as redes sociais aí, pastor né, tem as redes sociais, pode passar aí para as pessoas que quiserem se conectar com o pastor. Sim, tem meu Instagram, Wanderson Lima Domingues, já conectado ao Facebook também. E também tem o da igreja, né? ADVIC Cidade Serrana. Aí você, tudo AD, né? Tudo certinho, VIC Cidade Serrana, e você vai estar nos acompanhando ali os trabalhos que nós temos. E também temos ao vivo os cultos, não na congregação, mas no Templo Central. Todos os cultos são ao vivo no Templo Central. Muito bem, todos os links vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você poder acompanhar, para você poder acessar, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos orar por você, né? Quero aproveitar o pastor Wanderson aqui, nós vamos orar por você. Talvez você que está assistindo esse podcast precisa de uma oração, precisa de um milagre de Deus. Tá aqui pessoas que viveram milagres, né? Pessoas que viveram milagre. Eu vivi milagre, o pastor Wanderson viveu milagre na sua vida, na sua casa, e nós vamos orar e vamos clamar por milagre. Talvez você fale, isso é impossível, né? A medicina já desenganou, o médico já desenganou, o advogado já deu causa perdida, mas isso foi palavras humanas, palavras humanas. O que importa é o que Deus vai falar e o que Deus vai decretar é bênção na sua vida. Amém? Amém. Então, eu vou começar orando, aí eu já passo aqui para o pastor Wanderson, e aí eu volto aqui fazendo as considerações finais em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então, vamos falar com Deus? É momento de oração, é momento de clamor aqui no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, neste momento, Senhor, nós entramos em oração. Entramos, Pai, em clamor, Senhor amado, por essa pessoa que está conosco, Senhor, nos assistindo. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa está enfrentando. Eu não sei, ó Pai, a luta, a adversidade, o problema. Pai, nós falamos aqui, Senhor, que o Senhor é Deus que muda situações. O Senhor é Deus que transforma. O Senhor é Deus que age. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor possa agir na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, desta criança. Pai, muda, Senhor, a sentença. Talvez, Pai, essa sentença de morte, essa sentença, esse diagnóstico dizendo que não há mais solução, Pai. Mas o Senhor pode mudar, o Senhor pode agir, meu Deus. Pai, usa a vida do teu servo, o pastor Wanderson, que vai continuar orando, Pai, por cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai, como foi dito aqui nesta noite, Senhor, continua, Pai, abençoando nossos irmãos, aqueles que por muitas vezes perdeu a fé, perdeu a esperança, mas hoje, Senhor, através desta live, através desse podcast, nós trouxemos, Pai, versículos bíblicos, palavra de Deus, que Deus continua fazendo o impossível, que Deus continua salvando, libertando, curando. Pai, abençoa a cada um que vai ouvir, que vai assistir este vídeo. Continua abençoando o pastor Marcos, esse projeto lindo que o Senhor tem dado para ele. Continua abençoando o seu ministério. E que, Pai, venha, Pai, crescer cada vez mais. Em nome de Jesus te peço. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Queridos, estamos chegando ao final de mais um podcast. Lembrando você,
Eu vou colocar aqui na tela, aqui, né? Deixa eu só achar aqui a nossa programação aqui do canal. Lembrando você que todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, tá? No nosso devocional. Pastor Vandes, nós estamos estudando Efésios, né? E nós estamos no capítulo 3. E nós entramos agora num tema, nós estamos falando sobre a segunda oração de Paulo. Né? Muito bom. Dá uma bênção nosso devocional, e se você desejar, eu sei que esse horário, né, muitos estão no trabalho, né, muitos estão trabalhando, muitos têm os seus afazeres, né? Mas fica aí gravado para você nos assistir em outros horários, fica aí, né? E se você podendo, né, você pode estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, acompanhando esse estudo, que tá uma bênção, tá bom? Segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, nós temos aqui 1 hora de duração, das 8h30 às 9h30, passa voando, ó, que nem aqui, né? A hora passou que passou voando, né? Até ultrapassamos aqui o horário, Pastor Vanessa. Né? Mas é bênção de Deus, né? É bênção de Deus. Lembrando de quando o senhor pregou lá na igreja. Verdade, verdade. E foi uma bênção mesmo. Então, fica aí o convite para você, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever, deixar um like e também se inscrever no canal do YouTube do nosso querido pastor Wanderson, né? Também aí ele tem o seu trabalho nas redes vizinhas, não podemos falar aqui, né? Mas tem aí as redes vizinhas, né? O T lá, né? Mas você pode estar procurando o pastor Wanderson nas redes sociais, né? Em todas as redes sociais ele está lá, né? Tem um trabalho lindo que ele faz também lá na rede vizinha, né? Você pode estar acompanhando. Eu vejo lá, viu? Eu vejo lá, às vezes, os vídeos gravados lá, andando de bike, na caminhada, eu vejo, né? Muito obrigado, viu? Amém. Então você pode estar acompanhando aí o pastor Wanderson, tá bom? Se inscreve no canal dele, ativa lá o sininho para você não perder nenhuma notificação, em nome do Senhor Jesus. Pastor Wanderson, muito obrigado, muito obrigado. Né, o senhor não sabe como que eu estou feliz em receber o senhor aqui. Para mim é uma honra, viu? Para mim é uma honra abrir esse espaço e que Deus possa abençoar. Com certeza vamos ter outros podcasts, outras lives juntos, né? Vamos ter outras lives juntos. E quero desejar tudo de bom para o senhor, para o seu ministério, para a sua família. Desejar que Deus continue abençoando, que Deus continue dando a bênção sobre a vida do senhor, sobre o seu ministério, né? Que Deus possa abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Para o que vão participar. Deus abençoe a todos. Pode falar, pastor. Deus abençoe, viu? Pelo Glória a Deus. Deu uma travada aqui, né? Deu uma travada esperando o pastor voltar aqui. Deu essa travadinha. Todos que vão participar. Amém. Voltou? Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou aqui. Então, pronto. Deus abençoe a todos que vão participar desta live, indiferentemente da sua congregação, da sua igreja. A minha oração é que Deus abençoe o seu ministério, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, então. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e tchau, 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 tchau e tchau, tchau. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.